Um desabafo visceral acaba de expor a solidão e as feridas abertas de um campeão que foi isolado nos bastidores do ninho. Fala, nação! Se você é Flamengo e não aceita fake news e enrolação, você tá no lugar certo. Já se inscreve aí. E para garantir rapidez, cronometrei até 5 minutos para cada notícia. Então esmaga o like e vem comigo! A saída do zagueiro Pablo do Flamengo não é apenas uma simples movimentação de mercado. É o desfecho de uma trama de bastidores que envolve isolamento, polêmica e um desabafo visceral que ecoa nos corredores do Ninho do Urubu. Conforme apurado e reportado nesta quinta-feira, o defensor encerrou seu ciclo com o manto sagrado para defender o São Bernardo, mas o que chama a atenção é o tom do vídeo de despedida publicado pelo atleta. Não tem como eu ter mágoa, eu sou um cara realizado. Tudo que eu sonhei na minha vida eu conquistei. Mesmo com a situação do Flamengo, de ano que fui botado para treinar separado. Pablo, que foi contratado em 2022 vindo do Lokomotiv por 14 milhões de reais, admitiu ter vivido dias de solidão e dor ao treinar separado do elenco principal. Esse cenário expõe um impacto imediato na imagem institucional do melhor da América. De um lado, a gestão de Felipe Luiz, mostrando que não há espaço para quem não entrega o desempenho esperado. Do outro, um jogador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil que se sentiu descartado. É um movimento estratégico para oxigenar a folha salarial e o ambiente, mas que deixa no ar a pergunta: a diretoria está agindo com a mão firme que o Flamengo exige ou houve uma falha na gestão humana desse ativo? Analisando os fatos com precisão cirúrgica, Pablo nunca conseguiu se firmar como a solução defensiva que o scout de elite projetou. Em 51 partidas, o defensor não marcou gols e entregou apenas uma assistência, números tímidos para quem chegou com o status de xerife europeu. Tecnicamente, seu estilo de jogo mais posicional e menos veloz contrastou com a exigência de uma linha defensiva alta e agressiva que o Flamengo adotou nos últimos anos. O fato dele ter sido deixado de fora até da lista de inscritos em competições cruciais, enquanto ironizava sua situação nas redes sociais, criou um clima de ruptura incalculável. Isso remete a erros estratégicos cometidos no passado, com outros medalhões, que ao perderem espaço, tornaram-se um peso financeiro e técnico. É inadmissível que um investimento de milhões resulte em um atleta treinando isolado por quase um ano inteiro, esperando apenas o fim do vínculo para seguir sua vida. A comparação histórica aqui é inevitável. Isso nos lembra de atletas que chegaram com pompa monumental e não suportaram a pressão da concorrência interna no melhor elenco do continente. Quando olhamos para a Era de Ouro de 2019 ou as conquistas de 2022, percebemos que a harmonia entre reserva e titular é o que sustenta o império. Pablo, ao contrário de outros nomes que aceitaram a reserva com profissionalismo, flertou com a polêmica. No entanto, seu desabafo final traz um componente de reconstrução pessoal que merece análise. Ele reconhece a grandiosidade da instituição, mas não esconde as cicatrizes de um processo de exclusão. Você aceitaria essa postura no seu time? Um jogador que, mesmo sendo campeão, utiliza as redes para alfinetar planejamento técnico antes de sair pela porta dos fundos? Projetando o futuro e os cenários a saída de Pablo limpa o terreno para que novas promessas da base ou contratações cirúrgicas ocupem esse espaço com mais fome de jogo. Se o Flamengo continuar permitindo que jogadores fiquem no limbo administrativo, o prejuízo institucional só cresce. O teto para Pablo agora é a Série B com o São Bernardo, um salto para baixo incrível para quem estava no topo do mundo em 2022. Para o Flamengo, fica a lição de que o scout precisa ser ainda mais rígido não só no técnico, mas no encaixe psicológico e tático a longo prazo. É vergonhoso ver uma história que começou com tanta esperança terminar com um vídeo de superação por dias difíceis dentro de casa. O Flamengo não pode ser um lugar de solidão, tem que ser um lugar de excelência absoluta. Que não acompanha o ritmo do maior do continente, inevitavelmente acaba ficando pelo caminho. E Pablo é prova viva de que vestir esse manto exige mais do que apenas currículo. Exige uma entrega inabalável, que ele, infelizmente, não conseguiu sustentar. E o relógio não para, nação! Entramos agora nos nossos próximos minutos para falar sobre a proposta astronômica por Jorge Carrascal e a postura soberana do Flamengo no mercado europeu. Sem enrolação, direto ao ponto. O Flamengo acaba de dar uma demonstração de poder que ecoa em todo o velho continente. Conforme apurado nos bastidores e confirmado por fontes ligadas ao mercado internacional, o Napoli da Itália colocou na mesa 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, para tirar Jorge Carrascal da Gávea.
E a resposta do melhor da América foi um não, seco e imediato. O rubro-negro não apenas recusou, como estabeleceu uma barreira intransponível. Ninguém abre conversa por menos de 25 milhões de euros, algo em torno de 160 milhões de reais. Esse movimento é estratégico e monumental, pois sinaliza que o Flamengo não é mais um clube exportador desesperado, mas um império que dita as suas próprias regras. O impacto no império é claro, a manutenção do elenco tetra da América é a prioridade absoluta. Carrascal não é apenas um reserva de luxo, ele foi titular na final da Libertadores contra o Palmeiras e no confronto épico contra o PSG no Mundial de Clubes. Manter um jogador desse calibre, mesmo diante de cifras que fariam qualquer outro clube brasileiro balançar, mostra que a ambição por títulos está acima do lucro imediato. Tecnicamente, a análise de scout que trouxe o colombiano do Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros se provou um acerto incrível. Em apenas 24 partidas, Carrascal entregou 3 gols e 5 assistências, sendo o autor do tento decisivo que nos colocou na final continental contra o Racing. Ele possui uma capacidade de drible e uma visão de jogo que o tornam o motor do meio-campo nas transições ofensivas, características raras que justificam o investimento pesado de 77 milhões de reais que foi feito no ano passado. Isso remete à postura inabalável de grandes eras, onde o Flamengo mantinha seus ídolos monumentais para empilhar taças em vez de se desfazer deles na primeira proposta em euro. Comparar essa situação com as investidas tímidas do Olympique de Marseille, que tentou levar o craque por apenas 15 milhões de euros, mostra como o sarrafo subiu. Você aceitaria ver o seu time se desfazendo de um titular absoluto por qualquer valor? Ou concorda que a diretoria está agindo com a mão firme que o Flamengo exige ao valorizar nossa joia? É inadmissível pensar que um clube com o nosso faturamento se curvaria ao primeiro cheque vindo da Itália. Se Carrascal continuar nesse ritmo, o teto desse time é a hegemonia completa de todos os torneios que disputar. Em 2026, a manutenção dessa peça garante que o entrosamento do setor criativo não sofra rupturas. Por outro lado, o cenário "e se" nos mostra que uma venda agora poderia gerar um lucro rápido, mas o prejuízo técnico de encontrar um substituto à altura no meio da temporada seria vergonhoso. O Flamengo prefere a glória esportiva ao superávit bancário vazio de troféus. O desempenho do colombiano no Catar durante o Copa Challenger e o Derby das Américas provou que ele tem estofo para os jogos mais pesados do planeta. O recado para o Napoli e para o resto da Europa é simples. O Flamengo é soberano e para tirar um titular do melhor da América, os valores precisam ser estratosféricos. Estamos falando de um jogador que já se pagou em campo e que agora serve como símbolo de um clube que não aceita ser coadjuvante no mercado global. Se o que debatemos agora há pouco sobre a manutenção do Jorge Carrascal mostra a força do nosso elenco, o que eu vou revelar sobre essa movimentação financeira no mercado nacional é um divisor de águas estratégico, que prova como o Flamengo lucra até com os passos dos seus antigos ídolos. Conforme divulgado pelo jornalista Vene Casagrande e confirmado pelas engrenagens do mercado, o Cruzeiro está finalizando a contratação do Gerson junto ao Zenit, por valores que chegam a 27 milhões de euros fixos, e o melhor da América já está com a conta aberta para receber sua parte. Através do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Flamengo tem direito a 0,74% de cada transação internacional ou nacional do volante, o que garante um aporte de aproximadamente 1,2 milhão de reais direto nos cofres da Gávea. É o Império faturando com a valorização de um craque que ajudamos a moldar para o mundo. O impacto no Império é puramente estratégico. Enquanto rivais como o Fluminense dependem dessas migalhas para fechar o mês, já que o rival carioca receberá cerca de 4,6 milhões de reais, para o Flamengo esse valor é um combustível adicional para uma operação muito mais ambiciosa. É inadmissível olhar para essa notícia de forma isolada sem conectar os pontos. O Flamengo está usando sua saúde financeira inabalável para pressionar o próprio Cruzeiro na negociação por Caio Jorge. Já colocamos 30 milhões de euros na mesa, algo em torno de 188 milhões de reais. E essa terceira proposta deixa claro que não estamos para brincadeira. Tecnicamente, a análise de scout para Caio Jorge é precisa. Ele é o substituto móvel que o ataque exige para alternar com Pedro. E o fato do Flamengo estar disposto a
bater o recorde de transferências no Brasil mostra que a nossa soberania é financeira e técnica. Isso remete à Era de Ouro, onde o Flamengo não apenas revelava, mas dominava o mercado com uma agressividade monumental. Ver o Gerson reforçar um rival nacional por 176 milhões de reais é o preço que o mercado paga por jogadores com o DNA vencedor do Mengão. Se Caio Jorge desembarcar no Ninho, o teto desse time para 2026 torna-se impossível de ser alcançado por qualquer outro clube do continente. Por outro lado, o cenário "e se" nos mostra que o Cruzeiro tenta usar o dinheiro do Gerson para resistir à nossa investida. Mas a pressão institucional do Flamengo é incrível e coordenada. Você aceitaria que a diretoria desistisse de Caio Jorge agora que o Cruzeiro está capitalizado? Ou concorda que é hora de usar nossa força máxima para trazer a peça que falta? É estratégico ver o clube lucrando com a venda de um ex-atleta, enquanto prepara o cheque-mate para tirar o principal destaque do comprador. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber. Chegou a hora da verdade. O Flamengo vai mesmo conseguir dobrar o Cruzeiro e fechar com Caio Jorge? A resposta analítica e decisiva é que a negociação entrou em estágio irreversível. O valor oferecido pelo Flamengo é astronômico e foge de qualquer lógica de mercado para os clubes mineiros. O Cruzeiro pode até anunciar o Gerson, mas a tendência é que a força financeira do melhor da América prevaleça e Caio Jorge acabe vestindo o manto sagrado, pois ninguém no Brasil hoje consegue competir com o poder de fogo do nosso império. Hoje, dissecamos o desabafo polêmico do zagueiro Pablo em sua saída para o São Bernardo. Analisamos a postura soberana da diretoria ao recusar 126 milhões de reais do Napoli por Carrascal. E fechamos com a engenharia financeira que fará o Flamengo lucrar com Gerson, enquanto avança para contratar Caio Jorge. Para continuar acompanhando a verdade sem filtros sobre o melhor da América, inscreva-se agora, ative o sino e faça parte da nação que exige excelência. Aqui as notícias são diárias, verídicas e com a profundidade que o Flamengo exige. Até a próxima e nação!